Bom dia! Mais um dia estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Mais um dia temos o privilégio de poder aprender sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e nos aproximarmos dele e buscar a sua face. E eu quero convidar você a abrir em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. A palavra diz assim: Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Vamos parar por aqui. Mais uma vez, o Senhor Jesus está caminhando, rodeado por uma multidão. Ali, nada, deveria ter umas 5.000 pessoas. Quando o Senhor ele faz a multiplicação dos pães, é essa quantidade, né? A primeira multiplicação é 5.000 pessoas. Você imagina, 5.000 pessoas ali, todas querendo ver o que Jesus tinha a fazer, milhares delas querendo tocar Jesus, e de repente chega Jairo, né? Ele chega do nada, chegou e se prostra aos pés do Senhor. E naquele momento ali, Jairo ele se humilha diante de Jesus. Naquele momento ali, Jairo ele não quer saber onde Jesus está, como que está. Ele chega, ele reconhece Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Aqui é interessante que fala assim: o qual vendo prostrou-se. Então, no meio de uma multidão, quando Jairo viu Jesus, ele se prostra. E aqui, para você se prostrar diante de Jesus, você precisa vê-lo. E eu gostaria de perguntar hoje: você tem visto Jesus? Você tem identificado Jesus no meio da multidão? Porque como é que você vai se humilhar se você não consegue percebê-lo? Muitas vezes a gente vive a nossa vida e tem tantas lutas, tantas dificuldades, os problemas de anos, frustrações, doenças da alma, dificuldades que têm te impedido de ver Jesus. Você não consegue perceber e ver Jesus, o teu Salvador, aquele que morreu na cruz por você, por amor a você. Você não consegue ver que Jesus te ama, você não consegue ver Jesus como teu Salvador, você não consegue ver Jesus como aquele que te cura, que te sara, que opera milagres. E aqui fala: o qual vendo prostrou-se aos seus pés. Nós precisamos nos sujeitar a Jesus, porque Ele é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Porém, eu só posso fazer isso quando eu vejo Jesus. E aqui continua: e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jairo, ele não só via Jesus como Salvador, como quem era o poderoso para resolver essa sua situação, mas ele via que a única saída dele era Jesus. E ele chega até Jesus, ele apresenta exatamente a situação. Senhor, está aqui o meu problema, está aqui a minha situação. Só que Jairo, ele não chega simplesmente e fala assim: ó, estou precisando disso e disso e disso. Ele fala assim: vem comigo, Jesus. Vem até o meu problema, vem curar, vem tocar. Chame Jesus para o teu problema. Chame Jesus para caminhar contigo nessa situação que você tem vivido. Não chegue simplesmente diante de Jesus e lance os problemas sem se aproximar dele, sem conhecê-lo, sem ter um contato, sem ter uma intimidade com ele. É muito melhor quando a gente pode conversar com Jesus, quando a gente pode chamá-lo para perto da gente. Isso traz segurança. Isso traz conforto. A palavra continua e fala assim: pelo que Jesus foi com ele. Na mesma hora, Jesus ele falou: não, eu não posso, não, eu estou indo para outro lugar. Não, na mesma hora, Jesus foi com ele.
Jairo chegou, se humilhou, reconheceu que ele era o Salvador, reconheceu que ele era Jesus, reconheceu que ele é a salvação, e na mesma hora Jesus foi com ele. E aqui fala, grande multidão o seguia, comprimindo. A Bíblia relata muito que Jesus, ele sempre ia, né, para curar, para sarar, e as pessoas, a multidão sempre estava ali, apertando, apertando. Jairo estava no meio dessa multidão. Provavelmente quando Jairo chegou e chamou Jesus, e Jesus se dispôs aí, uma multidão de pessoas, com milhares de pessoas que pensam e conversam o tempo todo, com certeza algumas pessoas começaram a criticar. Oh, a gente está aqui há mais tempo, você chega e já vai tomando a nossa frente, já está levando Jesus para o teu lado. Aqui, então, né, a pressão das pessoas estavam ali falando mil coisas, criticando, julgando, mas Jairo não se importava com isso. Jairo, ele tinha a visão do seguinte, ele tinha uma necessidade e ele precisava que Jesus estivesse com ele. Ele queria que Jesus fosse com ele até a necessidade. Então eu quero te dizer hoje, não se importe com a multidão, não se importe com o que as pessoas estão falando, não se importe com as impossibilidades que você tem visto, não se importe com a opressão que tantas vezes Satanás lança sobre você, falando para você, né, que a tua situação é difícil, que você não vai conseguir, que você não tem feito as coisas da maneira certa. Não se importe com isso. Chame Jesus para a tua causa. E aqui, a partir do verso 25, entra a história da mulher que tinha hemorragia. E do capítulo 25 até o capítulo 34, Jesus para atender a esta mulher, para curar esta mulher. Só 10 versículos depois é que Jesus volta. Durante esse tempo, Jesus parou, Jesus curou a mulher com hemorragia, Jesus parou para conversar com ela, para saber do seu problema. Ali Jesus ele conversa com os discípulos, porque ele queria saber quem tocou. E aqui Jairo estava do lado dele. E naquele momento, quando Jesus para atender a mulher, para a mulher ser curada, para a mulher ser abençoada, Jesus não estava deixando Jairo de lado. Jesus não havia esquecido a situação de Jairo. Jesus, ele apenas estava ali para fortalecer, para mostrar para Jairo o poder que ele tinha. Muitas vezes você está passando por lutas e você começa a ver o teu irmão, né? As pessoas que estão ao seu lado sendo abençoadas, abençoadas. E quantas vezes você fala assim, nossa, mas Deus abençoou todo mundo e não abençoa a mim. Nossa, mas a pessoa recebeu e eu ainda não recebi. Mas eu cheguei primeiro na igreja e eu não recebi. Mas eu tenho feito e eu não recebi e aquela pessoa recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas que estão ao seu lado estão sendo abençoadas e a sua bênção ainda não chegou, isso não está acontecendo porque o Senhor te esqueceu, ou isso não está acontecendo porque o Senhor não vai te abençoar. Não é por isso. E nem sinta inveja dos que estão sendo abençoados à tua volta. O Senhor, Ele está te mostrando que durante a sua caminhada, Ele continua operando, Ele está do seu lado, Ele está fazendo milagres. No percurso da nossa vitória, nós precisamos caminhar. Algumas coisas nos são ensinadas. E uma das coisas que o Senhor quer que você perceba durante a sua caminhada é que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. A filha de Jairo estava morta, quase morta. Ali Jairo, ele estava sensibilizado, ele estava assustado, ele estava apavorado. Você imagina esse caminho, ele percorrer esse caminho pensando como estava a filha, como estava. E o que acontece? Jesus, no meio do caminho, ele para e cura uma mulher de hemorragia que se arrastava para falar para Jairo, Jairo, eu tenho poder. Então, quando você vê os teus irmãos sendo abençoados, não tenha inveja, mas alegre-se com ele e pense, Jesus tem poder. Se fez na vida dele, também pode fazer na minha vida. Toma posse da vitória. Quando você vê o Senhor agir na vida dos irmãos, se alegre porque você fala, se o milagre dele chegou, também vai chegar.
Sabe por quê? Porque Jesus está do seu lado. E aqui no verso 35 ele continua. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Quando você vê os teus irmãos sendo abençoados, e Satanás chegar para você e falar assim: essa situação sua, tem jeito não, olha como é que tá, já está morta. Para que você fica incomodando Jesus? Jesus está aí abençoando outras pessoas. Jesus está aí fazendo na vida de outras pessoas. Para que você está perturbando Jesus? Ele não vai te atender. Ele não vai te ouvir. Ele não está te vendo. Se isso tem acontecido, eu quero te dar uma palavra. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras de afronta de Satanás, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ainda que as notícias sejam de mortes, sejam de impossibilidade, ainda que seja não aquilo que você tem ouvido, o Senhor está falando para ti: não temas, não temas, só creia que eu sou um Deus de milagre, só creia que quando você orou, eu estou aí, quando você ora, eu estou aí do teu lado, só creia que por esse caminho que você está andando, eu estou contigo. Só creia que quando você me chama para estar contigo, eu estou contigo. E aqui continua. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. Aqui Jesus ele impede que a multidão, aqui ele impede a multidão dos pensamentos, sabe? Às vezes os desafetos das pessoas, às vezes até as suas frustrações, ele impede que isso chegue. Por isso que ele fala: crê somente, sabe? Não deixa invasores, não deixa mentiras se aproximar. Porque o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é crer que o Senhor é quem transforma a tua situação. Então, tudo aquilo que se opõe à verdade de Cristo, não deixe se aproximar. E aqui continua: tendo chegado o principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. E ao entrar, lhe disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. A tua situação ela não está morta, ela está adormecida, ela está apenas dormindo, está num ponto que está parada. Muitas vezes a gente passa por isso. Tem situações na nossa vida que para, que a gente fala: morreu, acabou. Não, ela não morreu, ela não acabou. Ela está ali quietinha, simplesmente esperando o Senhor chegar para levantá-la. E aqui a gente conhece o milagre. Aqui fala, né? Tomando-a pela mão, ele disse: Talita cumi, quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta e anda. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Hoje o Senhor está mandando a tua situação levantar, mas creia somente. Amém? O Senhor ele chegou e resolveu a situação. Então o Senhor ele está chegando e resolvendo a tua situação. A palavra é essa: crê somente. Convide o Senhor para estar contigo. Se você não tem conseguido ver o teu Jesus, aquele que te ama, que te salva, procura conhecer, procura se aproximar, porque a caminhada com Jesus, ela é bem-sucedida, ela é de sucesso. A caminhada com Jesus, ela é confortante, porque cada vez que o inimigo vier e falar para ti: não pode, você não pode, não dá certo, acabou, o Senhor vai falar para ti: crê somente. Não dá ouvido para o que o diabo está falando, não. Porque quem está no controle da situação, porque quem domina as coisas sou eu. Quem tem autoridade é Deus. É dele que vem o sim. É dele que vem a resposta e a vitória. Crê somente. Amém? Que você tenha um dia de muita vitória. Que você tenha um dia onde você possa se aproximar do Senhor. Que você tenha um dia onde você possa falar: Senhor, eu quero te ver, eu quero te contemplar. Se por algum motivo você perdeu a visão da onde está Jesus e de como Ele opera, que hoje os teus olhos sejam abertos e você possa contemplar essa fidelidade, esse amor do Senhor Jesus por ti. Amém? Jesus te ama. Crê somente. Graça e paz.